Durante o outono é que as doenças respiratórias como a gripe, o resfriado, rinite, sinusite, bronquite, asma, entre outras doenças, se tornam mais frequentes. Tudo isso se deve pelas condições climáticas da época que trazem oscilações de temperatura, tempo seco e piora da poluição do ar. Hoje, em especial, a gente vai falar de duas doenças bastante comuns, a sinusite e a rinite. Você sabe qual que é a diferença entre elas? Apesar de ter alguns sintomas comuns, elas possuem causas e formas de tratamento diferentes. E quem nos fala sobre elas é o otorrinolaringologista, Dr. Cícero Matsuyama. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado pelo convite mais uma vez, coisa estava com boa. saudade. Muito Também obrigado, estava viu? com saudades, doutor. Muito obrigado pelo convite, né? Para esclarecer algumas dúvidas que às vezes até no dia a dia a gente tem, fica até com vergonha. Será que eu vou perguntar para o médico e tal? Então a gente, para tirar essas dúvidas simples, que às vezes, muitas vezes ajuda bastante. Ajuda muito, doutor. Uhum. Vamos falar de uma por uma? Fica mais fácil? Vamos nessa. Então vamos falar o que é a rinite, doutor? Rinite é a inflamação dentro da cavidade nasal. Tem várias causas. A mais comum, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde eu vivo, aqui em Aparecida deve ser bem melhor, porque é menos poluição, mas o ar é melhor, deve ter menos, mas ao mesmo tempo deve ter o pó, outras coisas que não são dos carros, mas deve ter assim do dia a dia das pessoas também. Então a rinite pode ser rinite alérgica, que é a mais comum, a viral, que vem através dos resfriados, das gripes, ou as bacterianas. Muitas vezes esse viral se transforma em bactéria, a infecção, né? Ou seja, as bactérias proliferam, dá uma rinite bacteriana também. E não pode esquecer que muitas vezes a gente pensa que o nariz está inflamado por causa disso, muitas vezes as crianças colocaram alguma coisa no nariz e pensa que é uma rinite. Uma inflamação no nariz é um corpo estranho. Um corpo estranho. E doutor, a gente tem uma imagem aqui, eu queria que você até contasse pra gente. O que acontece aqui, doutor? Isso você pode ver que fica tudo vermelho, realmente a cor da inflamação, por isso que o nome, o sufixo it, né? Seria de inflamação. Aí tem amidalite, tendinite e assim vai, né? A rinite é uma inflamação na cavidade nasal. Olha que coisa interessante. Eu vi na chamada da gente, né? Que 25% da população mundial hoje sofre de rinite. Acho que já chamar isso aí, acho uma coisa muito importante. Você lembra do filme da Branca de Neve e os Sete Anões? Sim, o Atim. Isso, era 1 em 7. 1 em 7. Hoje seria 2 em 7. Eu acho que a vida... Adorei essa comparação. Não, porque na década de 40 era em torno, realmente é isso que acontecia, realmente, era em torno de 14%, 13% da população. Todo mundo acha, os estudos mostram que é devido à vida urbana. Porque todo mundo migrou para as cidades, assim como está acontecendo na China hoje, as grandes capitais da China, Beijing, Xangai, estão ficando muito grandes e o pessoal abandonando os campos, né? Isso também tem a tendência, com os mais poluentes, com os carros, indústrias, então os processos inflamatórios, que antes as pessoas viviam no campo, não eram tão evidentes. Lógico, no campo não tem o feno, não tem o pólen, tem, mas eu acho que essa vida urbana da gente, do estresse, a má alimentação, a não se alimentar comidas naturais, eu acho que isso acaba se exacerbando todos esses sintomas. Por isso que ficou o dobro hoje. Em vez de 14%, quase o dobro, nós estamos com 25%. Acho que São Paulo até talvez seja mais. Seja mais. E doutor, existem tipos, por exemplo, rinite crônica, rinite aguda ou rinite ou não? Em tempo, se for classificar em tempos, a aguda normalmente a gente classifica até um mês e pouquinho. Acima de 3 meses a gente dá o nome de cronicidade, isso para a parte nasal. Tá? Das doenças nasais. Então, acima de 3 meses, a gente já considera que está com um processo crônico já. Até um mês é aguda e tem intervalo de 1 mês a 3 meses, os médicos classificam como subagudo ou quase crônico, assim. Os tratamentos são diferentes porque os remédios vão ser mais prolongados à medida que a doença se instala por mais tempo. E quais são os sintomas, doutor? Porque às vezes as pessoas confundem da rinite com a sinusite. Da rinite, quais são os sintomas? A rinite normalmente não causa dor de cabeça. Tá? Causa aquela congestão, nariz entupido, coriza, muita secreção, os espirros. Às vezes coça um olho também. Muita gente reclama da rinite. Ali, ó, a dica da figura, ali, a coriza, a dor de cabeça por vezes. Mas sabe o que é o mais importante? Todo o congresso americano, eles falam, sempre em setembro. A não devida performance da pessoa no dia seguinte. Ela dorme mal, acaba não tendo um sono reparador e o mau aproveitamento diário, tanto do trabalho como da escola. Fica sonolenta, não tem um bom aproveitamento, tem dor de cabeça e assim vai. Então, os americanos pensam muito na parte monetária, de como você pode produzir.
E você com uma rinite alérgica muito grave, muito exacerbada, você produz pouco no dia seguinte. Fica cansado, o aproveitamento escolar é muito ruim e assim como no serviço também. Então isso é muito importante. Como que a gente consegue fazer um diagnóstico? Existe algum exame específico? Também tem a história, a gente já vê na história que é característica, a pessoa chega coçando os olhos, o nariz, até o céu da boca, muitas vezes a pessoa usa a língua para coçar no céu da boca, aquela tosse seca, característica da alergia. Tá? Normalmente são doenças familiares, né? A gente meu pai tem, minha mãe tem, minha avó tem, assim vai. E através dos exames, além do exame clínico, o doutor faz um exame que faz tanto com a luzinha como através de instrumentos hoje endoscópicos, que através de fibra óptica ele examina e faz exames também. Pode ser sanguíneos e lembra aquele que faz aquele na pele também para ver o tipo de substância que pode dar alergia. E através disso pode pedir para a pessoa se afastar daquilo quando possível ou fazer vacina também, que ajuda bastante. Vacinas, doutor? Pode ser hoje, há uns anos atrás só tinham de injeção, hoje tem sublinguais também. Costuma funcionar bem. O grande problema é que a adesão a esse tratamento é por muito tempo. Então o tratamento mínimo é 3 anos. Que pode ir até 5 anos. E como tem um custo isso, mensal, muitas pessoas desistem no meio do tratamento. Mas quem consegue chegar até o final, os resultados costumam ser muito bons. Lógico, tem gente que tem sucesso, tem gente que tem sucesso, mas costuma ser muito bom. Então, a opção para quem tem a rinite alérgica seria a utilização da vacina. Mas o fundamental, Abi, é o meio ambiente. Né? Porque assim, por exemplo, está um lugar assim, você quer fazer limpeza de casa. Muitas vezes você utiliza o espanador. O espanador só faz tirar o pó daqui para voltar para o ar. Então, quando você for fazer limpeza em casa, usa sempre um pano úmido, que o pó vai ficar no pano, não vai pôr de novo no ar. Não vai espalhar para o ar de novo, né? E assim vai, né? Por exemplo, agora vai começar a esfriar. Por isso que é um dos motivos, né? Que a minha visita, que eu fiquei super contente. Vai usar as blusas de lã. Não tire do armário e utilize direto. O que a gente pede, quando tem um secador de roupa, dê um ciclo. Porque muitas vezes a roupa está limpa, dá um ou 2 ciclos naquele secador de roupa, porque ele é quente, ele acaba diminuindo a quantidade de ácaros que tem na roupa. No travesseiro, a mesma coisa. Cobertores, limpar sempre. Daqui a pouco o doutor Bactéria vem, que a gente já pensou encontrei nisso, com ele aqui no camarim. Vai explicar isso pra gente, vai falar, muito melhor que eu isso. até. Não, doutor. Mas além disso, da gente cuidar do ambiente, tapete, essas coisas todas, a gente não pode ter tapete igual o seu, né? assim, bem baixinho, nada de muito pelo e tal, né? Os pets também, se a pessoa tem alergia. Olha que coisa interessante para a pessoa de casa. Quando a pessoa convive com o pet desde nenenzinho, ele tem menos alergia quando adulto. Acho que eu já cheguei até a falar com você isso aí. Agora, a pessoa não tem quando criança, é casal, é filho de casais urbanos. Após um casamento, às vezes ele fica adulto, casa, separa, fica sozinho, vira pai ou mãe de pet. Aí pega e começa a dar alergia, porque o contato com aquele animal foi muito tardio. Tá? Então, quando você tem um pet desde a criança, normalmente você é menos alergênico a esses animais. Por isso que o pezinho no chão, pé vermelho, pessoa que rola, fica com gato desde criança, essa pessoa tem menos alergia. Menos alergia. E é bom a gente fazer essa lavagem, doutor, de lavar nariz, essas coisas? Isso, a dúvida é sempre assim. Tá? Que idade que eu devo começar? Nenenzinho. Obviamente, o que conta aí é a quantidade que você tem que fazer da limpeza nasal, do soro fisiológico, tá? Você não vai colocar uma seringa grande como essa aqui que está mostrando aqui, tá? Num nenenzinho recém-nascido, jamais. Então, sempre eu procuro a orientação do seu médico pediatra, no caso dos RNs, dos recém-nascidos, assim como das crianças. Mas a partir de 1 ano, 2 meses, a partir de 1 mês ou 2 meses, a pessoa pode fazer a lavagem nasal. E por mais que seja pequeno, você chega para a criança e fala, papai ou a mamãe vai fazer lavagem nasal. Dá a impressão que não vai entender a criança, mas sempre você fala, porque a pessoa se prepara para aquilo, vai engasgar menos. Ou seja, a pessoa se prepara e aquilo lá não vai ser um tormento. Nunca guardar o soro fisiológico na geladeira, ou se guardar na geladeira, esquentar um pouquinho. Porque a temperatura fria pode dar dor de cabeça por causa da geladeira. Então, normalmente o pessoal fala assim, se está em temperatura ambiente e está no inverno, deixar uns 5 segundos se tiver no micro-ondas. Se caso a pessoa tiver um micro-ondas, esquentar um pouquinho. Nada como a mamadeira, experimentar na mão, ver se está morninho, está agradável.
O ideal é ser fraconetes pequenos, mas o custo fica muito maior, alto. né, doutor? Porque é on way, né? Que a gente fala, usa uma vez e joga fora. Mas, enfim, hoje a vida está difícil, né? Então não dá para a gente pedir o ideal, às vezes, o melhor. Mas se você usa, tenta comprar frascos menores para deixar de ficar acumulado no banheiro e tal, né? Aí as pessoas perguntam, e a seringa? Precisa trocar toda hora? Aí eu sempre falo, você troca a sua escova de dente toda hora? Ela fica num copinho lá, você põe na boca e tal. Obviamente, se caiu isso aqui no vaso sanitário, Trocou na ela hora. trocou na hora. Mas assim, tiver lá limpinho, água e sabão, é uma coisa, o Dr. Bactéria vai estar aí para falar, mas água e sabão é um método excelente. O álcool de 70%, se caso você tenha, é uma ótima, tá? Antes da utilização. Boa, doutor. Uhum. O Léo tem uma perguntinha para você. Opa, vamos lá. Tem uma perguntinha, doutor. Doutor, eu tenho um grande amigo que tem sinusite, rinite, e sempre quando a gente sai, ele tá sempre com esses remedinhos para colocar no nariz, né? Esses remédios, eles chegam a um ponto onde o corpo se torna realmente dependente disso? Boa pergunta. Eu acho que, inclusive, eu estava comentando com meus assistentes no hospital que esses remédios deviam ser sob prescrição médica, igual antibiótico. Você sabe que coisa interessante? Aqui na Europa e nos Estados Unidos é venda livre de balcão. Olha isso, doutor. E o problema, por que ele vicia? Porque ele é um vasoconstritor. A pele que reveste no nariz, ele tem muitos vasos sanguíneos. Quando você pinga, ele diminui o tamanho dos vasos e por isso que a via aérea fica ampla. Então, na hora daquele alívio. O problema é que depois que o efeito vai passando, tem a congestão rebote, fica pior que a primeira vez. Aí o que acontece? A pessoa, entupiu de novo, aí pinga de novo. Aí no começo uma vez por dia, aí depois aí vira 2 vezes ao dia, 3 vezes, 4 vezes. Chega uma hora que tem num bolso, um no criado mudo, um no carro, um na casa da sogra e assim bolsa, vai. E quando acaba é igual o vício de cigarro, a pessoa tem que parar numa farmácia para comprar aquilo que não consegue. E fora causa um processo inflamatório, que é a rinite medicamentosa, por causa dessas gotas tópicas, tá? Aí a gente faz um desmame, procura seu médico otorrinolaringologista, que ele vai desmamar, ele vai tentar tirar essa medicação. Que interessante isso. Isso aí eu acho que assim, esse é um dos remédios devia ser controlado por prescrição médica. Porque tem o remédio certo, minha gente. Você não vicia, meu. E é né, duro a gente tirar. Você não sabe como que é duro, viu? E a pessoa fatalmente volta a usar. Porque ela vai assim. falar, doutor, mas Porque funcionava venda antes. livre na receita. Se não fosse tão assim, precisasse passar no médico, para o médico prescrever, eu acho que a utilização não ia ser tão grande assim. E a sinusite, doutor, qual que é a diferença? Então, a sinusite já depois da congestão nasal viral, bactéria numa gripe, um resfriado, a pessoa congestiona, acumula a secreção nessas cavidades, nossa face é toda oca, e dali acumula a secreção, essa secreção infecciona, daí vem a sinusite. Aí vem com muita dor de cabeça. E às vezes passando de 3 meses, quando fica crônico, a pessoa não tem muito mais da dor de cabeça. Fica mais com tosse, desconforto cefálico, não aquela dor de cabeça mais aguda. E o tá? rosto parece que fica inchado, né, doutor? De novo, dorme mal, tem mau aproveitamento do trabalho e assim vai. E aí o tratamento, doutor, como Aí funciona? a gente hoje imuniza muito, tem vacinas específicas para essas bactérias mais comuns da sinusite. Procura seu médico otorrinolaringologista que ele vai explicar. A gente imuniza as pessoas, procura alterações anatômicas que podem aumentar a frequência disso. Um desvio de septo, alguma coisa que esteja crescendo no nariz, que esteja obstruindo e acumulando mais. Porque nosso corpo, olha que coisa interessante, você não pode deixar acumular. Por exemplo, você toda bonitona no programa de TV, deixa de fazer xixi, o que acontece? Dá cistite, porque deixou de fazer xixi. Segura xixi, gente. Não pode. Catarro do nariz, mesma coisa. Acumulou, infecta. Por isso que é importante as limpezas nasais, e todos esses dispensers e tal. É importante lavar o nariz. Uma coisa muito importante que eu sempre falo, quando for lavar o nariz da sua criança, avisa. Não faz de repente, sabe? Não Pra você não vai criar um trauma, né, faz doutor? assim de repente, nossa, assusta, engasga, a criança não quer mais fazer. Não, papai e mamãe vai fazer um negócio legal para você ficar melhorar, tirar esse catarro, vai fazer lavagem nasal. Ótimo. Explicou, ela se prepara, põe sentadinha, põe em toalhinha, lava as 2 narinas. Doutor, o pessoal de casa está pedindo para o senhor já legal. voltar para falar mais de sinusite e asma. O senhor fala pra gente? Falo sim. Né, do que, É um que pode prazer. acontecer. Lógico, pra gente porque falar na mais verdade de é todos os tratamento. cuidados. É que a coisa importante, o asma é muito estigmatizada. Por causa das bombinhas antigas e tal. mesmo, doutor. Aí muitas vezes a pessoa, não tem asma não, só tem um bronquite. Que na verdade é um jeito para falar mais suave da coisa. E não é? precisa ser tratado, porque eles viram em pesquisas americanas, se você não tratar a asma, o tempo de vida pode diminuir, ou a qualidade de vida diminui muito.
tem que ser tratada, sabe? E tem que tirar estigmatizado do negócio. Ah, eu tenho bronquite, não tenho asma, não. É a mesma coisa. Que interessante. É bem isso, bacana. doutor. E tem que falar para a população como que isso é importante. Doutor, o senhor já volta logo? O senhor não demora para voltar? Ah, não. Acho que com um convite desse, quem resiste, né? Mas eu venho muito contente, sabe? Quando eu recebo um convite de vocês. Que bom, Nossa, doutor. como vem um coração aberto para cá, muito feliz mesmo, para esclarecer um A gente adora pouquinho. receber o senhor aqui. Imagina, é um fica com prazer. saudades, viu? Ah, muito obrigado. Você de casa, aproveita para seguir o doutor, minha gente. Doutor tem várias dicas, ó. @Cícero Matsuyama. Doutor faz exercício físico, né, doutor? Ah, faço mesmo. Eu gosto de pescar também. Todo japonês gosta de pescar, tirar foto, né? É a mesma coisa, não muda de gerações aí. Que bonitinho. E ó, aproveita para fazer pergunta, o doutor vai voltar e falar de sinusite e asma pra gente, tá bom? Porque a gente sabe que todo mundo tá receoso, muita gente ficando gripado, resfriado, a gente vai falar de tudo isso com você. Tem o site também, ciceromatsuyama.com.br. Ah, muito obrigado pela beijo, oportunidade. doutor. Adoro Obrigada, muito quando venho para cá. A gente também. Muito. Obrigado. E não esquece de lavar o nariz, né, doutor? Ah, sim. Lava o nariz. Não se for- esquece assim, tem que esquentar. Antes de usar direto da geladeira, é. não dá. Sem colocar geladão, porque se colocou nem dá você dor não de vai cabeça. aguentar, vai dar dor de cabeça na hora. E não esquece de avisar o bebezinho ou seu filho, vamos lavar o nariz para ficar constante, né? Que daí ele mesmo vai acabar fazendo sozinho depois, viu, minha gente? Agora chega mais